Você já parou para pensar nos momentos mais vergonhosos que a galera vive e, de quebra, tem a sorte de ser flagrado por uma câmera? Pois é, tem cada cena que é impossível não dar risada ou ficar sem graça pelos outros. Aqui, a gente reuniu as maiores trapalhadas que ficaram para a história. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Em 2017, um episódio curioso aconteceu durante uma coletiva de imprensa da polícia de Tampa, na Flórida. Eles estavam dando informações sobre a busca por um assassino em série, mas o que chamou a atenção foi a presença de uma mulher que se passou por intérprete de Libras. Ela estava ali ao lado do chefe da polícia, fazendo gestos que claramente não faziam sentido nenhum. Com os olhos atentos, quem estava acompanhando a coletiva percebeu que a mulher estava apenas balançando os braços de maneira aleatória, sem seguir qualquer regra da linguagem de sinais. Muitos surdos que estavam na coletiva, inclusive, ficaram confusos com a situação. O mais estranho de tudo foi que ninguém da polícia percebeu o erro, até que a confusão foi notada. A polícia de Tampa, que inicialmente pensou que a mulher fosse uma contratada, admitiu depois que não foi diligente o suficiente para confirmar a identidade dela. Ela acabou sendo identificada como Darlene Roberts, uma mulher com histórico criminal, conhecida por fraudes, mas que não foi investigada ou acusada de crimes neste caso, apenas de uma violação ética. O episódio expôs falhas graves no processo de segurança e organização da instituição. Em outro episódio, na África do Sul, durante a cerimônia de homenagem a Nelson Mandela, algo muito parecido aconteceu. Um homem se passou por intérprete de linguagem de sinais, mas a comunidade surda logo percebeu que ele estava apenas fazendo gestos sem nenhum sentido. A Federação de Surdos do país ficou indignada, pois o intérprete não seguiu nenhuma estrutura gramatical, o que deixou a comunidade profundamente ofendida. Assim como no caso de Tampa, ninguém sabia de onde esse falso intérprete havia vindo. A organização prometeu investigar a situação, mas assim como em Tampa, o evento acabou revelando a falta de organização e cuidado por parte dos responsáveis. Esses dois casos mostram o quanto a verificação e o cuidado com os detalhes são essenciais, principalmente quando se trata de inclusão, porque aparentemente qualquer pessoa que chega a um evento, se passando por intérprete, não é nem questionada ou verificada. Todo mundo já passou por um momento difícil no banheiro, mas essa mulher viveu um verdadeiro pesadelo intestinal. Desde criança, ela sofria de uma prisão de ventre absurda, chegando a passar 15, 18 até 20 dias sem conseguir fazer o famoso número 2. Enquanto muita gente sonha com dinheiro, amor ou sucesso, o maior desejo dela era algo bem mais simples: ir no banheiro e se aliviar sem problemas. Ela conta que tentava de tudo: laxantes, truques caseiros, rezas, promessas, mas nada fazia efeito. A coisa era tão séria que ela chegou a ter inveja de quem saía do banheiro aliviado se gabando, enquanto ela continuava na luta, sentada por horas sem nenhum progresso. O desespero era real. Se assim, meu Deus, se esse travesseiro tem unção, desse senhor é fiel, como diz aqui, eu sei que eu vou, uma hora dessa eu vou cagar, porque fazer o travesseiro, e essa barriga aqui não era assim não, meu filho, era desse inchado, desse tamanho aqui, o bucho por acolá. Mas foi aí que entrou um elemento inesperado na história: um travesseiro ungido. Sim, um travesseiro de igreja, supostamente cheio da bênção divina que prometia trazer milagres para quem acreditasse. Desacreditada, mas sem nada a perder, ela resolveu testar. Levou o travesseiro para casa, colocou sobre a barriga inchada, fez sua oração e foi dormir com fé. E foi tiro e queda. No meio da madrugada, acordou com uma vontade louca de poder ir ao banheiro que nunca tinha sentido antes. Saiu correndo da cama direto para o banheiro, como se tivesse recebido um chamado divino. A alegria foi tanta que parecia que ela tinha ganhado na loteria. E o melhor, depois disso, a prisão de ventre nunca mais voltou. O jeito espontâneo e exagerado com que ela conta a história faz qualquer um rir. O testemunho virou um verdadeiro show de stand-up gospel. No fim, seja milagre, sugestão ou só coincidência, o importante é que ela finalmente conseguiu resolver o problema. E agora ela finalmente pode usar o banheiro sem ter o problema de prisão de ventre que a perseguiu por muitos anos. A estreia de Breaking nas Olimpíadas de Paris 2024 ficou marcada pela participação inusitada da australiana Regan. Aos 36 anos, ela chamou a atenção ao receber nota 0 em suas 3 apresentações contra competidores de diferentes países. Seus movimentos, descritos como únicos, rapidamente se tornaram piada na internet e geraram reações tanto de apoio quanto de crítica.
O desempenho de Reagan foi tão inesperado que até figuras famosas comentaram sobre suas apresentações, algumas com ironia e outras demonstrando surpresa. Enquanto o público se divertia com os vídeos que viralizaram, o caso ganhou contornos mais sérios quando começaram as especulações sobre suas intenções. Uma colega acadêmica da atleta levantou a suspeita de que ela teria se apresentado daquela forma de propósito, como parte de um estudo acadêmico financiado por recursos públicos. Segundo essa teoria, Reagan teria usado a competição para uma espécie de experimento cultural, o que muitos consideraram desrespeitoso com os demais competidores, mas isso não foi provado. Por um lado, alguns acreditam que ela apenas quis se expressar artisticamente e tentar se destacar de uma maneira diferente. Ela mesma afirmou que sabia que poderia não pontuar alto, mas confiava que seu estilo criativo e suas escolhas poderiam ser bem recebidas pelo público e pelos juízes. Por outro lado, houve quem visse sua performance como uma piada, algo que não condizia com o nível de uma competição olímpica. Outro ponto que gerou polêmica foi sua vestimenta. Enquanto outros atletas seguiam a tradição do breaking e apostavam no streetwear urbano, ela optou pelo uniforme da delegação australiana, o que foi mais um fator para a enxurrada de críticas. Mesmo com toda a repercussão negativa, Reagan recebeu apoio de algumas pessoas que defenderam sua tentativa de inovar dentro do esporte. No fim das contas, sua participação continua sendo um dos momentos mais comentados das Olimpíadas, levantando uma pergunta: ela foi ousada e inovadora ou simplesmente não levou a competição a sério? 3 homens estavam se exibindo, mostrando para todos uma garrafa de uísque, como se fosse o maior símbolo de status. Eles estavam ali, se divertindo e se gabando, quando de repente um deles fez um movimento errado e a garrafa escorregou de suas mãos. O que deveria ser um momento de ostentação virou um desastre. A garrafa caiu no chão e se quebrou em pedaços. A reação foi imediata. Risadas nervosas tomaram conta do lugar, enquanto eles tentavam entender o que tinha acontecido. Eles estavam tão focados em mostrar o que tinham que nem perceberam o risco. O uísque caro, que estava ali para impressionar, agora era só um desperdício. Assim, nem tudo que se ostenta está imune a um erro bobo. Durante uma transmissão ao vivo, um erro de comunicação gerou um momento bem inusitado na TV. O jornalista estava prestes a chamar um repórter que estava em Paris para dar informações sobre um acidente de avião, mas o repórter não estava ouvindo o que ele dizia. Como o link de comunicação falhou, o apresentador ficou esperando sem saber o que fazer, mas não teve resposta. No desespero, a solução foi puxar a jornalista Amanda Klein, que estava se preparando para falar com um especialista em aviação. O problema é que eles foram colocados no ar antes de estarem realmente prontos, e o que aconteceu a seguir virou um momento icônico. Amanda estava tentando ensinar ao especialista como pronunciar corretamente o seu sobrenome, mas ele não estava conseguindo de jeito nenhum. Eles ficaram um tempão nesse clima de tentativas frustradas. Direto de Paris. Amanda. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. 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 Que nem da... Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. Que nem... Klein. Para completar a confusão, na hora de finalmente começar a falar, o especialista cometeu um erro que fez todo mundo rir. Ele se confundiu e chamou a Rede TV de Bandeirantes. Boa noite aos telespectadores da Bandeirantes, da Rede TV. Jorge... E ainda pronunciou o sobrenome da Amanda errado, dizendo Amanda Helena, ao invés de Amanda Klein. O resultado? Uma cena engraçada e descontraída, que virou um marco do jornalismo ao vivo. Apesar do erro, todos levaram numa boa. E o apresentador Augusto Xavier até brincou anos mais tarde em uma entrevista, dizendo que era só mais uma daquelas situações típicas da TV ao vivo, onde tudo pode acontecer e os imprevistos acabam virando anedotas para contar depois. Durante uma reportagem ao vivo, a repórter Jacqueline Matter, da Fox 5 DC, teve que lidar com uma situação bem engraçada em College Park, Maryland. Enquanto ela gravava uma matéria, um garoto passou atrás dela e soltou um grito alto, achando que talvez estivesse interrompendo a transmissão. Sem perder o ritmo, Jacqueline rapidamente percebeu o que havia acontecido e, com muito bom humor, informou ao garoto que não estavam ao vivo naquele momento. Surpreso e um pouco sem saber como reagir, o menino rapidamente se afastou, deixando a cena ainda mais cômica. Just ahead. We're not live. Jacqueline, com toda a tranquilidade, seguiu com a sua gravação, mostrando como é possível lidar com imprevistos de forma leve e profissional. A cena, claro, fez muito sucesso nas redes sociais e muitos elogiaram a postura dela diante da situação. Afinal, quem trabalha ao vivo sabe que cenas como essa fazem parte do trabalho, mas sempre é bom dar boas risadas no processo.
A história de Gil da Esfirra e Galerito é um dos maiores exemplos de uma briga que saiu das telas da TV e conquistou a internet. Tudo começou no programa livre da TV Rio Negro, que hoje é a TV Bandeirantes Amazonas, comandado pelo polêmico apresentador Wallace Souza. Gilson Luiz dos Santos, do Carmo, conhecido como Gil da Esfirra, era animador de palco e vendedor de salgados. No entanto, o que realmente tornava famoso não era apenas o seu trabalho, mas o seu temperamento explosivo e as constantes brigas com o boneco Galerito, interpretado por Iserlon Castro. O boneco, que fazia parte da atração, adorava provocar Gil, especialmente com uma brincadeira envolvendo o nome Rogério, fazendo alusão a uma música popular da época. O problema é que Gil não gostava nem um pouco dessa provocação, e sua reação era sempre imediata e cheia de raiva. Em um dos episódios mais famosos, durante uma apresentação do cantor Nunes Filho, Galerito fez mais uma de suas provocações, o que fez Gil sair correndo em direção ao boneco. O que se seguiu foi uma confusão que envolveu o boneco pulando para dentro do palco, Gil sendo contido por outros membros da equipe do programa e o cantor tentando se apresentar enquanto o caos acontecia nos bastidores. Esse momento se tornou uma das cenas mais emblemáticas da TV brasileira. Em 2016, o vídeo da briga viralizou nas redes sociais. O confronto entre Gil e Galerito foi compartilhado em várias páginas de humor, e os dois ganharam notoriedade muito além da região do Amazonas. Gil chegou até a ser convidado para retornar ao programa, mas sem a presença de Galerito, sendo substituído por um novo boneco, o macaco Leque Leque. No entanto, as confusões continuaram, e a briga com o novo boneco também gerou cenas hilárias. Esses momentos de humor e tensão que misturavam confusão e diversão se tornaram parte da história da televisão brasileira e até ajudaram a popularizar a série Bandidos na TV, que retratou a trajetória do programa e de seus apresentadores. A briga deles consegue ser um belo exemplo da loucura que era a televisão brasileira até alguns anos atrás. Mas me diz aí, quem você defendia nesta briga, Gil da Esfirra ou Galerito? Tanto no mundo das corridas de motos, quanto nas corridas de atletismo ou em qualquer outro esporte, a lição é clara: nunca comemore antes da hora. Isso ficou bem evidente em dois casos que chamaram a atenção pela precipitação dos atletas. O primeiro aconteceu em 2020, quando o piloto André Veríssimo estava liderando a prova da categoria Evolution no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Faltando pouco para a bandeirada e seguro de sua vitória, Veríssimo começou a comemorar antes do tempo. Ele diminuiu a velocidade e levantou os braços, e ao fazer isso, acabou dando brecha para os pilotos Oswaldo J. Filho e Marcelo Scaff, que estavam logo atrás. Aproveitando a oportunidade, ambos ultrapassaram Veríssimo, e ao cruzarem a linha de chegada, ele terminou em terceiro lugar. Apesar do erro, Veríssimo lidou com a situação com bom humor. Eu vou com você, André Veríssimo. Vem, Veríssimo. Vem, Veríssimo. Vem, Veríssimo. Olha o duende, Veríssimo. Olha o duende, Veríssimo. Olha o duende, Veríssimo. Olha o duende, Veríssimo. Outro caso marcante aconteceu nas pistas de atletismo, envolvendo o corredor Tanguy Pepiotti, do time universitário de Oregon. Durante uma corrida, Pepiotti estava com a vitória praticamente garantida, mas com alguns metros ainda para percorrer, ele começou a comemorar jogando os braços para cima. No entanto, o que ele não esperava era a reação do corredor Maron Simon, que vinha logo atrás. Simon, aproveitando a distração de Pepiotti, deu uma acelerada nos últimos metros e ultrapassou Pepiotti, deixando-o para trás e levando a vitória. A surpresa e a decepção de Pepiotti foram evidentes, pois ele perdeu a corrida por pura imprudência e soberba. Esses dois casos, apesar de diferentes em suas modalidades, têm um ponto em comum: a lição de que nunca se deve cantar vitória antes do tempo. O excesso de confiança pode literalmente custar o primeiro lugar, como ficou claro para Veríssimo e Pepiotti, que agora servem de alerta para qualquer atleta amador ou profissional. Em um momento curioso, durante um culto na igreja, um pastor estava caminhando entre os fiéis, quando, em tom descontraído, comentou sobre sua vontade de viajar para o Piauí com a sua esposa. No entanto, enquanto expressava sua empolgação, o pastor cometeu uma gafe inesperada. Eu tô querendo ir no Piauí, mas a Karen não quer ir. Vamos lá, Karen, no Piauí? Comer rapadura. Comer rapadura.
Ao brincar em ir para o Piauí, ele brincou em ir lá comer uma rapadura, algo bastante comum na culinária da região. Mas ao invés de dizer rapadura, quase saiu da sua boca a palavra rapariga, uma expressão que causaria grande desconforto, especialmente em um contexto religioso. O erro rapidamente chamou a atenção dos presentes. Alguns fiéis, percebendo a situação, ficaram visivelmente surpresos e espantados com o deslize, enquanto outros, mais descontraídos, não conseguiram segurar o riso, achando o momento hilário. O pastor, percebendo o erro, rapidamente corrigiu a palavra, mas o clima descontraído já havia se instalado. O incidente acabou gerando um momento cômico, lembrando a todos que, por mais que o ambiente fosse sagrado, ninguém está livre de cometer pequenos deslizes. Para alguns, foi apenas uma piada leve que arrancou piadas, mas para outros, o momento foi um pouco mais embaraçoso. Afinal, não é todo dia que se escuta um pastor falar que quer uma rapariga. O que era para ser um momento sério de uma reportagem acabou se transformando em uma cena inusitada e cheia de risadas. Durante a cobertura de uma matéria, uma repórter acompanhada de um casal precisava fazer uma ligação ao vivo para uma pessoa para conseguir resolver uma situação. Só que algo inesperado aconteceu. O celular dela estava sem créditos. Bom, família reunida aqui comigo, meia hora já se passou e a gente vai ligar de novo para o Sandro para saber se agora ele consegue falar com a gente. Vamos lá. Seu saldo é insuficiente. Opa! Aquela mensagem constrangedora avisando estar sem créditos durou apenas alguns segundos antes de a situação virar motivo de brincadeira. O casal e a equipe não seguraram a risada e a repórter sem saída entrou na onda. No fim das contas, o imprevisto rendeu mais entretenimento do que a própria matéria. Em um episódio que ficou famoso nas redes sociais, um homem decidiu gastar uma fortuna em uma garrafa de champanhe que custava 34 mil euros, enquanto estava em uma boate em Ibiza, na Espanha. O que parecia ser um momento de ostentação e glamour, rapidamente se transformou em um desastre cômico. Rodeado de pessoas que o incentivavam e filmavam, ele tentou abrir a garrafa gigante, mas em um movimento infeliz, a garrafa escorregou de suas mãos e caiu no chão, estilhaçando-se em pedaços. O champanhe se espalhou pelo chão, acabando com a graça do momento, e as pessoas ao redor, em vez de ajudar, continuou registrando o momento inusitado. O homem, visivelmente surpreso e chocado com o que acabara de acontecer, colocou as mãos na cabeça como se não acreditasse no seu erro. O episódio certamente foi uma grande lição para o homem, que, além do custo da garrafa de champanhe de 34 mil euros, ainda teve que lidar com o constrangimento e ver sua ostentação se transformar em um grande fiasco. Para ele, essa noite, sem dúvida, deve ter saído bem mais cara do que imaginava, não só financeiramente, mas também em termos de imagem. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.